milhares de jovens mortos, proibidos de sonhar, sem direito e sem respeito, sem ter paz para cantar. São milhares de jovens mortos, proibidos de sonhar, sem direito e sem respeito, sem ter paz para cantar. Vamos juntos gritar, girar o mundo, chega de violência, extermínio de jovens. Vamos juntos gritar, girar o mundo, chega de violência, extermínio de jovens. Nossa gente que tá chorando, nosso povo que tá sangrando, com Jesus a nos guiar pela vida plena é que vamos lutar. Nossa gente que tá chorando, nosso povo que tá sangrando, com Jesus a nos guiar pela juventude é que vamos lutar. Vamos juntos gritar, girar o mundo, chega de violência, extermínio de jovens. Vamos juntos gritar, girar o mundo, chega de violência, extermínio de jovens. Aí, uma bela composição. Muito obrigado. Ciranda pela Vida tem uma história interessante essa canção. Tive o prazer de compor com companheiros aí, o Bozo e o Juliano. E esse refrão é do Padre Gisley. É ele que disse essas palavras, não era música, né? Ele citou dias antes do seu assassinato, né? Para a grande campanha contra a violência e extermínio de jovens da Pastoral da Juventude. E daí a gente fez essa canção, que é uma canção profética e acredito que tem a ver com o tema de hoje. Exatamente, né? Que a gente vai falar das partes finais da reunião, né? E um pouco também da vivência do grupo fora do grupo, para a gente poder fechar bem essa série. É um tema relevante. É isso aí, o Rogério bem lembrou, é o último episódio dessa nossa série e como a gente já pediu antes, a gente aproveita para pedir aqui. Exatamente. Se vocês quiserem uma terceira série e tiverem temas a propor, aproveitem aqui os comentários. Mas vamos lá para as nossas considerações a respeito do tema. A gente tem, né, dois aspectos que a gente gostaria de comentar. Os compromissos finais que a gente assume numa reunião de um grupo e os passos além, fora do grupo. O que a gente considera como compromisso final? A gente teve um desenvolvimento de um tema, né, e quando a gente chega, né, nas partes finais de uma reunião, né, é importante que o grupo assuma um compromisso. Não é só lazer, né? Não é só... Lazer é importante, mas não é só isso, né? Exato. Não é só diversão importante, mas não é só cantar importante, mas não é só... A dinâmica é importante, mas não é só também brincadeira. Né? Poetizar é importante, mas também não é só. A gente cresce, né, com os compromissos que a gente assume também. É por isso que essa parte final do encontro ela é tão importante, onde a gente vai fazer as amarras. Então fulano fica responsável por isso, Beltrano por aquilo, e o grupo fica também responsável por tal coisa. Para que isso dê certo, é importante a gente estar bem amarrado. E como é que a gente amarra isso? Amarrando datas. A gente teve um encontro, a gente falou do calendário, não foi? Destrinchamos lá o que a gente tem que ter atenção, o que não tem, o calendário da comunidade, do grupo, da conjuntura. Mas o decorrer de uma reunião também pode, né, apresentar um compromisso com uma determinada data. Por exemplo, né, o grupo ali no encontro resolveu fazer uma atividade fora, que não estava prevista no calendário. Né? Quando não está previsto no calendário, a gente tem que ver o calendário de todo mundo. Bateu, marcamos a data tal. Onde que está o peso da responsabilidade? No compromisso de cumprir aquela data. Muitas vezes suscita o desejo, ao final de uma reunião, de ter um ato concreto a respeito daquele tema tratado. Né? De repente está se falando sobre a vida, a importância da vida, da relevância da vida, e o grupo decide que, então, como gesto concreto, vão fazer doação de sangue, por exemplo. Daí precisamos encontrar uma data que caiba a todo mundo. O plantio de árvores. Visita esporadicamente algum asilo, orfanato, algum grupo. Alguma entidade. A gente tem N possibilidades de gestos concretos, compromissos que a gente assume no final do encontro. Né? Então, esses são passos que a gente tem que alinhar com todo mundo, né? Botar no calendário. Dá para fazer aquele encontro? Ótimo. Né?
compromisso, né? Aí fulano que foi contra, né, aquele compromisso, fala, bom, eu fui contra, então eu não vou. Isso acaba, né, diminuindo o comprometimento das outras pessoas também. E acaba mostrando uma certa fragilidade também do grupo e do amadurecimento das pessoas. Então, assim, a gente falou isso no encontro passado, né, dos conflitos. Isso é uma possibilidade de conflito também. Então é importante que um compromisso que seja assumido pelo grupo, inclusive por aqueles que não concordaram, ou inclusive por aqueles que foram voto vencido. Isso ajuda no crescimento e no amadurecimento tanto do grupo como de todas as pessoas. Muito bem. E uma outra questão que a gente quer tratar no episódio de hoje é a missão do grupo além das paredes da paróquia, além das paredes da igreja, né? Como que a gente pode seguir essa missão no mundo, né? Para ser sal, para ser luz no mundo, não só ali naquele ambiente controlado. A gente sabe, por exemplo, que a gente juntou gente, é fatal que vai ter conflito. Dentro da comunidade, dentro das paredes eclesiais, né, o conflito é num nível. Você tem ali pessoas que discordam ou concordam de determinada postura, de determinado tema, mas que tem muitas concordâncias em outros. Agora, fora das paredes eclesiais, né, os conflitos são muito maiores, porque as coincidências você tem que caçar, né, no que a gente coincide de opinião, para a partir daí, né, a gente traçar uma discussão. Exato, são nesses espaços onde a gente deve mostrar toda a humanidade que existe em nós, né? Então, seja no colégio, seja no ambiente acadêmico, seja no trabalho, né? O que nos diferencia, talvez, né? O que de bom tem em ser cristão? Eu acho que é aí que está, né? Qual que é a contribuição? Porque é aquilo que a gente falava já em outros episódios também. Qual que é o seu testemunho? A maneira como você se porta, a maneira como você age, né? A articulação que você consegue desenvolver. Por isso que a PJ é uma das grandes escolas de liderança que tem, porque a gente consegue articular com diferentes opiniões. As articulações que você consegue desenvolver, né, vão dizer muito mais do que tudo aquilo que você possa anunciar. E tem que ter uma qualidade de relação diferente, né, Rogério? Senão não vai fazer sentido, né? Se aquela pessoa antes do grupo de jovens for aquela mesma pessoa depois do grupo de jovens, né, depois do processo do grupo, vai ter sido tempo perdido, talvez só ali de algumas poucas emoções e brincadeiras e tal, mas que não transformou. É necessário que haja transformação na qualidade de relação de alguém que está frequentando o grupo de jovens. Tanto na qualidade da relação, como também é necessário a transformação da realidade onde a gente viva, né? E é para isso que a gente é cristão. A gente sabe, né, a gente vivencia, a gente se alimenta nas liturgias, nas celebrações, daquilo que é a prática de Jesus, né? Que é uma prática transformadora e uma prática libertadora também, né? Essa prática a gente também tem que fazer esparramar por aí, né? De um compromisso, de um cristianismo, né, de fato libertador. Me lembro de uma canção, foi de uma CF não muito distante, que ela é bastante provocativa, diz mais ou menos assim: que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muita fome no meu país, há muita gente que é infeliz. E acho que é isso, né? A gente deve sempre se questionar. Ser cristão, estar no segmento de Jesus, libertador, nos pede compromisso, nos pede usar esse anel aqui, né? Como diz Dom Pedro, esse anel queima, né? Então, pede para que a gente avance, para que caminhemos rumo a utopias e que acreditemos nessas utopias, né? Sim. Então, por isso que é importantíssima a missão de um grupo. Ajudar a formar essas pessoas, esses jovens e essas jovens que vão ter esse olhar mais amplo, né? Esse olhar aberto ao horizonte e saber aonde e como podem atuar. É isso aí. E temos uma leitura para ilustrar esse nosso pensamento? A leitura está no capítulo 55 do livro de Isaías, no versículo de 8 a 9. É o último capítulo, um dos últimos capítulos aqui do livro de Isaías. Meu pensamento não é o pensamento de vocês, e o caminho de vocês não são os meus caminhos, oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês,
e o meu pensamento está acima do pensamento de vocês. A gente tem que procurar, não ficar só no feijão com arroz, mas procurar descobrir nas relações, na vivência fora do nosso mundinho eclesial, qual que é o desejo de Deus, qual que é a nossa vivência, como que a nossa vivência tem que acontecer lá fora também. Muito bem. Dito isso, vamos para a nossa dica de pesquisa. A última dica de livro dessa temporada. A última dica é de um teólogo chamado Jung Mosung. Jung Mosung, ele escreveu esse livro aqui chamado Cristianismo de Libertação. Por que essa é a dica desse episódio? Porque a gente conversou, durante a temática, durante a exposição, que a gente tem que estar aberto a todas as relações do mundo. Um grupo, ele serve para transformar o mundo que está ao seu redor. Como é que a gente transforma? Abrindo o olhar. Esse livro ajuda a abrir o olhar, a abrir os horizontes. É escrito numa linguagem simples. Cada capítulo você pode trabalhar e ler independente do outro, mas a sequência deles é uma sequência enriquecedora. Recomendo tanto esse livro quanto outros que o Jung publicou. A dica é essa. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram. Depois do leite da mãe, uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça. Mas aí lhe tiraram a roça. Na cidade para onde teve que ir com a família, era a provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça, o negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era, parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação. Mais uma. Finalmente ouviu dizer que dessa vez a reforma agrária vinha mesmo. Para valer. Garantida. Se animou. Se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação, reagiu e ouviu, espantado, as pessoas dizerem horrorizadas com ele: violência não! Tudo bem, pessoal? Chegamos então ao fim desse nosso episódio e, consequentemente, do fim dessa nossa segunda temporada aí do PJando.
conforme a gente vem dizendo aí, né, tem dito aí nos últimos vídeos, né? Se você tem ideias, tem sugestões aí para as próximas várias temporadas aí, quem sabe, né? Você deixa aqui embaixo, né, nos seus comentários, né, as sugestões que você tem a dar, né? Estamos aí abertos aí a qualquer e todo tipo de sugestão. Muito bem, esperamos encontrar vocês numa próxima temporada. Esperamos que essa temporada tenha sido valiosa, de bastante bom uso para os grupos e particularmente para as pessoas também. E se vocês ficarem com muita saudade da gente nesse período, não se esqueçam que tem todos os vídeos da primeira e da segunda temporada estão aí disponíveis para consulta, reconsulta, para assistir de novo, alguma coisa que não ficou muito bem clara, né? Então, de repente, se você começou a acompanhar os nossos vídeos a partir de um determinado momento, né, da segunda temporada, vê lá, tem uma playlist, inclusive, que nosso colega Giovanni preparou bonitinho, que tem lá todos os episódios da primeira temporada, só dá o play, vai tudo na sequência. Se você quiser pegar algum tema específico da primeira temporada, são 10 vídeos. Tem também a entrevista com a Aline Olhari que a gente fez, tem um especial ali do final do ano que a gente fez também, com um texto do Rubem Alves, e agora tem esses outros 10 vídeos da segunda temporada. E nesse vídeo especificamente, a gente pede que vocês curtam, favoritem, divulguem nas redes sociais, inscrevam-se no canal, peçam para os seus amigos se inscreverem também, acompanhar a gente e, enfim, se tudo der certo, a gente se encontra numa próxima temporada com temas novos e todas as coisas bem elaboradas. Aí a gente se esbarra aí, a gente se encontra aí na luta. Um abraço aí.